Ei, gente, tudo bem? Eu sei, já tem um mês, né, que eu não gravo vídeo. Inclusive, eu acho que eu tô começando os vídeos muito assim, né? Já pedi desculpa pelo tempo. Mas é porque, gente, a mãe tava aqui nos Estados Unidos, então não tava conseguindo dar conta de fazer vídeos, né, pro YouTube, fazer os vídeos de comida pro Instagram e ainda assim dar atenção pra ela. Minha mãe ficou aqui 2 meses e essa mulher foi pra shopping todo santo dia. Gente, eu acho que sem brincadeira, teve somente 3 ou 4 dias que a mãe ficou em casa o dia inteiro, mas no resto, todos os dias indo pra compras e agora ela tá no Brasil e pedindo coisa, pedindo pra ir nas lojas pra comprar o que não tem pra ela comprar, gente, só minha mãe mesmo. E muita coisa aconteceu nesse tempo, gente. Eu ganhei a permissão de trabalho, passei processos seletivos de empresas aqui nos Estados Unidos, que isso vai ser assunto dos próximos vídeos, eu vou trazer essa informação, né, esse vídeo falando sobre isso pra vocês. Mas hoje eu vim falar com vocês de inglês. De inglês, gente, porque me pediram muito no Instagram e eu acho que isso é um assunto muito importante. Então eu selecionei 5 dicas de coisas que eu fiz. Eu aprendi inglês sozinha, então são coisas que realmente eu fiz e que me ajudaram muito. Bom, primeira dica: usar séries a seu favor. Gente, eu usei séries americanas, né, durante todo o meu aprendizado. Isso realmente me ajudou muito, né? Coloquei essa blusa aqui, não é à toa. Então, séries, gente, por exemplo, Friends, How I Met Your Mother, The Office, Brooklyn Nine, esse tipo de séries são... as falas, gente, é muito do cotidiano, são falas fáceis, sabe? Tem muita gíria nessas séries, então ajuda muito você entender como de fato os americanos falam no dia a dia. Entendeu? Eu tento evitar séries mais complexas, com inglês muito robusto. Por exemplo, eu amo Grey's Anatomy, mas eu acredito que não é o primeiro ali que você deve investir para aprender inglês, porque tem muita terminologia médica, tem umas coisinhas complicadas. Então deixa isso aqui um pouquinho mais pra frente. Vamos focar agora nessas séries de comédias mesmo. Então, como é que eu fazia? Primeiramente, eu assistia a série. Eu não assisto nada dublado. E tá uma coisa aí que eu vou deixar a dica pra vocês, gente. Se vocês querem aprender inglês, deixa o dublado de lado. Esquece isso. Pelo menos por um tempo. Pelo menos até você melhorar o seu inglês. Porque isso não vai te ajudar em nada. Então, já partindo aqui, que vocês estão colocando já o inglês, né? E a legenda. Então, a primeira coisa que eu fazia, eu colocava lá o inglês e legendar em português. E aí eu entendia o contexto do episódio, o que eles estavam falando, entendia muito bem. E aí, depois que eu entendia bem o contexto, eu colocava áudio em inglês, sempre, mas com legenda em inglês. E aí, eu com um caderninho na mão, às vezes, ou às vezes só assistindo mesmo, e anotava as palavras que eu não entendia, ou vocabulários novos, sabe? Eu tava sempre anotando e tentando linkar, né? O jeito que tava em português e o jeito que tava em inglês, sabe? Isso me ajudou muito. E, gente, eu vou ser muito sincera com você, isso não é confortável. Isso, cara, sinceramente, às vezes eu pedi um franguinho, né? Aí eu tava sozinha em casa, só eu e meu cachorro com um franguinho, queria lá assistir um Friends. Aí, puta que pariu, tá essa merda de legenda em inglês. E era desconfortável porque eu só queria assistir a série, eu só queria assistir lá com um pouquinho em português, sem precisar pensar, só lá comendo e assistindo, sabe? E aí eu falo, caraca, que merda. E era desconfortável, eu só queria relaxar. Vai ser um saco, vai ser desconfortável, entendeu? Você realmente, é porque é um momento realmente de estudo, não é um momento só assim de diversão. Depois de um tempo, gente, você vai se acostumando, você vai adquirindo mais vocabulário, vai começando a ficar melhor. Hoje, pra mim, eu não uso mais legenda em português nunca, entendeu? Mas foi muito doído, sabe? Mas, gente, vale a pena, foi uma coisa que realmente me ajudou muito. E aí, depois que eu passava dessa fase, eu tentava assistir sem legenda em inglês. Que aí é a parte, né, realmente difícil. Engraçado, uma coisa engraçada é que eu fui no cinema, aqui nos Estados Unidos, e aí eu esqueci que não tinha legenda. Eu esqueci disso, entendeu? E aí, quando eu fui, na minha mente, eu assim, cadê essa legenda? Até perguntei pra ele, cadê a legenda? Sabe quando você pergunta e aí sua mente já te responde? Eu falei, caraca, merda. E aí foi até, eu acho que o filme do Homem-Aranha, né, que tá uns 3 Homem-Aranha juntos. E aí, gente, foi desconfortável um pouco nisso, porque eu tava acostumada sempre com a legenda, tá sempre assim ligado já com legenda aqui, pra facilitar meu dia a dia. Mas no final das contas eu entendi o filme e consegui assistir. Claro que algumas coisas eu falei, caraca, eu não peguei essa palavra. Acontece, gente, acontece. Eu não conheço todas as palavras, é normal isso acontecer, sabe? E aí, mas é bom você colocar, eu sei que essa parte é mais difícil, sem a legenda, mas é bom pra você ir treinando um pouco o seu listening, sabe? Não entendeu? Volta pro episódio então com a legenda em inglês, depois volta de novo. Vai ser desconfortável, mas vai te ajudar muito, me ajudou muito.
Bom, gente, a segunda dica que eu dou pra vocês, como vocês podem ver, eu amo música. Eu realmente sou apaixonada por música. Eu costumo falar que se Deus tivesse me dado uma voz bonita para cantar, eu acho que eu teria seguido a carreira musical mesmo. Mas como minha voz não é dessas coisas, eu prefiro deixar como hobby. Então eu usei muito a música a meu favor. Dessa forma eu aprendi inglês de uma forma mais legal, vamos dizer assim. Então o que eu fazia? Eu pegava as músicas no Spotify. Uma outra dicasinha, gente, dá uma focada em música em inglês, deixa um pouquinho de lado a música brasileira. Eu sei que a nossa música brasileira é maravilhosa, tem muita coisa boa na nossa música. Mas tudo que eu tô falando aqui o foco é pra você melhorar o teu inglês, entendeu? Então eu pegava as músicas em inglês que eu gostava, dos gêneros que eu gostava, pegava um caderno e aí eu via a música de olho fechado e tentava colocar no papel a letra da música. O que eu estava ouvindo e escrevia. E às vezes eu via 1, 2, 3, 4, 5 vezes e mesmo assim não conseguia escrever nem metade da letra. Principalmente, né, porque em música tem a licença poética, então tem muita coisa que eles misturam, comem as palavras, igual no português, né? Então é um pouco complicado. Uma dica, gente, pra quem gosta de Beatles, eu sou apaixonada, inclusive tem uma tatuagem aqui do Paul. São músicas mais bobinhas, principalmente os primeiros álbuns do Beatles, então são letras mais bobas e eu acho que ajuda muito você também a ouvir e tentar colocar no papel. Uma dica pra vocês. E aí, gente, depois que eu colocava, eu via 5, 6, 7, 8 vezes e eu falava, ok, esse é meu máximo, eu não consigo realmente passar disso. E aí eu pegava a letra da música e comparava. E aí ia consertando, anotando as palavras que eu não conhecia, vendo os meus erros. E, gente, às vezes era até vergonhoso, porque na música falava, sei lá, X e eu anotava a palavra Y, até mudava o contexto da frase, sabe? Mas, gente, faz parte. E com o tempo vai melhorando, sabe? Com o tempo. E se você tá achando que as músicas estão muito difíceis, procura primeiro letras mais tranquilas, músicas mais devagar, porque ajuda um pouco, fica a dica dos Beatles. E aí eu anotava, gente, eu tinha um bloco de notas no meu celular, sem inglês, coisas que eu precisava memorizar, e aí eu colocava as palavras novas, sabe, tirava minhas dúvidas no Google, o que é aquilo e tudo mais. Uma outra dica, gente, sempre não sabe o que significa a palavra, tenta buscar a definição em inglês. Não entender a definição em inglês, tenta buscar outra definição, mais mastigada ainda. Porque não caia nessa de ficar traduzindo tudo, gente. São linguagens totalmente diferentes. Eu acho que isso é um erro. E todo mundo comete esse erro. Eu cometi, mas eu que tô desse lado aqui agora, que hoje meu inglês é muito melhor, muito avançado, eu te falo, cara, não adianta em nada. Então, no que você puder, anota a definição lá em inglês. Se realmente você não entendeu a definição em inglês, ok, olha aí a tradução. Mas é uma dica mesmo, inclusive da professora que eu tive aqui nos Estados Unidos, ela sempre falava isso, Luísa, pega as definições em inglês e memoriza em inglês. Dessa forma você já vai na frente, né? Já tá memorizando em inglês a definição da palavra em inglês. Gente, a terceira coisa que eu acho que vou falar pra vocês que é a mais importante de todas é vivencie o inglês. Você precisa entrar em contato o tempo inteiro com o inglês. Gente, sendo muito sincera, esses cursinhos, né, de 6, 7 anos, tipo o CCA da vida, gente, não adianta, cara. Se você vai pra esses cursos e você não vive inglês, só vai 2 dias a semana lá, ter aquela aula de inglês, 1 hora de inglês, e é isso, você termina ali o seu relacionamento com o inglês, gente, você vai passar anos e anos e anos da sua vida e realmente não vai ter um inglês ainda bom, sabe? Porque você precisa ter o contato diário com o inglês. Então a primeira coisa que eu fiz foi mudar a linguagem do meu celular para inglês. A primeira coisa que eu fiz, porque, pô, a gente tá olhando no nosso celular o tempo inteiro. Ou a gente faz tudo pelo celular, entendeu? Então o fato de estar ali em inglês é muito bom. E, gente, é muito difícil nisso. Não por onde você tem que clicar, porque o seu cérebro é tão inteligente que ele faz associações, então você vai memorizar. Agora, o problema é quando você vai lá no Google e aí você procura uma informação e vem tudo em inglês. Gente, é sofrido. Jesus Cristo, dói demais. Principalmente quando você tá com pressa. Você precisa dar aquele Google rapidinho, pegar aquela informação e ver em inglês e falar, puta que pariu. E aí não tem tempo de mudar a linguagem e tem que ler mesmo assim. Gente, foi horrível. Foi muito horrível. No primeiro mês eu ficava o tempo inteiro mudando português para inglês, porque era tão desconfortável, era tão ruim, que eu não aguentava, eu mudava português. Aí vinha aquela minha consciência, não, tem que voltar pro inglês. Aí eu fiquei nisso por um mês, até eu tomar vergonha na minha cara, eu falei, não, vou deixar inglês agora, sabe? E hoje é engraçado, porque hoje eu pesquiso as coisas no Google, às vezes eu pesquiso em português, às vezes eu pesquiso em inglês, tanto faz pra mim. Eu cheguei naquela fase, tudo tanto faz, sabe? Mas, gente, eu já estive no local de que puta que pariu, era muito difícil, entendeu? Então, eu recomendo muito vocês fazerem isso. Outra coisa,
eu tô no Instagram o tempo inteiro, então eu curtia tudo que é página de inglês, principalmente aquelas de ficar dando dicas, sabe? Então, pelo menos 5 posts, toda vez que eu abri meu Instagram, pelo menos 5 posts eu vi. Então, isso me ajudava muito, sabe? Então, ouça as músicas em inglês, assiste as coisas em inglês, tenta ler. Outra coisa que eu fazia, lia, pegava uns textos, colocava no Google, textos fáceis em inglês, e lia. Lia o texto, só lia mesmo, anotava as palavras que eu não entendia. Isso me ajudou muito, gente. Logo de início, gente, você não vai perceber, sabe? Pelo menos eu sempre sou assim, né? Eu nunca consigo ver minhas melhores. Então, isso em tudo, em música, em tudo. Então eu nunca acho que eu tô melhorando, eu acho que eu tô no mesmo lugar sempre, dá aquele desânimo, aquela coisa toda. Mas, gente, confia e vai. Quando você perceber, seu inglês tá melhor. Bom, gente, a quarta coisa são os aplicativos de inglês, né? Todo mundo conhece, eu ia falar sobre o Duolingo. É uma excelente ferramenta, gente. Eu nunca tive paciência pro Duolingo. Minha mãe tem, minha mãe faz todo santo dia. Ela até mostra, né, as conquistas dela. Mas, gente, é um aplicativo ótimo, sabe? Eu acho que consegue sim te deixar no intermediário, mas você precisa ter constância. Então, se você gosta desse aplicativo, tenta colocar no seu dia a dia, poxa. Eu vou de ônibus pra faculdade, pô, num caminho pro ônibus, só 30 minutos, não sei. Faz o Duolingo, tenta fazer em coisas que você já tem que fazer, sabe? Por exemplo, banheiro. Faz o Duolingo lá quando você estiver lá no banheiro. Então tenta trazer isso pro seu dia a dia, porque não adianta você baixar o aplicativo e não usar, sabe? Então todo dia se você fizer assim, pelo menos se dedicar 30 minutos do seu dia, 20 minutos do seu dia pra fazer um Duolingo, com certeza vai te ajudar em alguma coisa, sabe? E tinha um outro aplicativo que eu gostava muito mais que o Duolingo, que se chama Wlingua, porque ele é tipo exercício de todas as partes, sabe? Começava com vocabulário, então ele dava assim umas 15 palavras novas, isso me ajudou muito no vocabulário. Então eu pegava as palavras que eu não entendia, colocava no meu bloquinho de notas e todo dia antes de dormir eu lia aquele vocabulário todo. Também tem leitura, tem a parte de escrita, tem a parte de gramática. É muito bom esse aplicativo, gente, eu super recomendo. Então baixa aí, essas ferramentas com certeza podem te ajudar. Bom, gente, a última dica é a dica, né, que eu acabei conhecendo o IA. Então, tem os aplicativos, né, para você conversar com estrangeiros. Eu acho isso muito importante, porque, sinceramente, pelo menos meu inglês mudou da água pra vinho quando eu comecei a falar inglês, sabe? Quando eu realmente comecei a aprender falando. Então, tem vários aplicativos, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para você baixar os que eu usei. Então, você consegue conversar por gente no mundo inteiro. Tem vários, tem pagos e tem de graça. É claro, gente, você tem que tomar muito cuidado com esses aplicativos, porque tem muita gente legal, mas tem muita gente ruim. Então fica de olho, mas não tenha medo de falar errado, não tenha medo do seu sotaque. Gente, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu sofri muito nisso, principalmente quando eu ia pra faculdade e, né, não tava o IA ali pra me ajudar, porque o IA sempre tá me ajudando. Qualquer problema que eu tinha ali de conversar, o IA vinha e resolvia. Mas quando eu tive que ir pro mundo mesmo sozinha, cara, foi sofrido. As pessoas não me entendiam, entende? Eu tinha repetido 2, 3, 4, 5 vezes, mas aí eu anotava, ok, então eles falam assim. Então eu anotava e memorizava, na próxima vez eu falava correto, sabe? Gente, essas coisas acontecem. Vou contar uma situação pra vocês. Uma amiga do IA, logo no início que eu cheguei aqui, eles vieram pra cá, né? E eu já tava bêbada, tinha bebido bastante esse dia, então você imagina, meu inglês já não tava essas coisas, que eu tava acostumada muito a falar com o IA. E meu inglês com o IA era muito mastigado. E a amiga do IA falou com o IA assim, ei, cara, eu não entendo nada que ela tá falando. Assim, fica comigo, porque às vezes ela conversa comigo, eu não consigo entender. E, gente, aquilo me machucou muito. Não ela em si, ela me machucou o que ela fez, mas assim, a situação me machucou muito, sabe? Eu lembro assim que eu até chorei depois de um dia, eu falei, caramba, que saco. Poxa, é horrível isso, né? As pessoas não te entenderem, gente, eu não sei explicar, é uma situação horrível, entendeu? Horrível, e você se esforça, e você estuda, e mesmo assim as pessoas não te entendem, sabe? Gente, acontece. O que eu fiz? Chorei, fiquei mal por umas horas, me lamentei, me autodepreciei, que é uma coisa que eu faço muito, né, com Ia brigou comigo, como sempre, e aí passei, outro dia acordei, e foi pra vida. Ai, o que eu tinha que fazer? Se eu parar e ficar lamentando e parar de estudar, meu inglês vai ficar pra sempre assim. O que eu tenho que fazer? Melhorar, estudar, ver como é que as pessoas estão falando. E hoje, gente, nós duas já saímos sozinhas, vamos pras compras sozinhas, conversamos, fofocamos, falamos de tudo, entendeu? Então, assim, faz parte, perca o medo, porque, sinceramente, gente, pra mim, vergonhoso é você não tentar, entendeu? Pra mim, isso que é o vergonhoso. Isso que você tem que se vergonhar, não tentar. Agora, tentar e tá falando errado, tentar no... gente, isso aí não tem que se vergonhar, não. Sinceramente, vai em frente, sério. E eu sei que às vezes parece que não tá melhorando, mas melhora, gente. Quando você pisca o olho, você tá melhor, você realmente percebe, putz, meu inglês melhorou muito. Então eu acho realmente que vocês devem investir tempo nisso, tá bom?
E, gente, qualquer dúvida, pode mandar aqui no YouTube, pode mandar no Instagram também. Eu sempre tô postando minha rotina, meu dia a dia no Instagram e mando a mensagem. Sempre tento responder todo mundo. Às vezes eu posso responder na hora que você manda, mas eu tô sempre olhando meu direct, tentando responder todo mundo, tá bom? E é isso, gente. Espero que essas dicas tenham ajudado vocês, sabe? Tenta colocar isso em prática, porque eu tenho certeza que o inglês de vocês vai evoluir, tá bom? Bye!